pessoal, tudo bom? Então, a gente começou a aprender um pouquinho sobre o triângulo retângulo. Aquele triângulo tem um ângulo reto, ele é formado pela hipotenusa, que é o oposto ao reto, aqueles dois lados que são os catetos. A gente viu as relações métricas, as relações das medidas, as relações que relacionavam, olha que frase meio redundante, elas relacionavam cateto, hipotenusa, altura, projeções ortogonais. Hoje a gente vai ver relações trigonométricas. O que são as relações, Priscila, trigonométricas? As relações trigonométricas são aquelas que vão relacionar os lados com os ângulos. Então, isso se chama trigonometria, essas relações entre os lados e os ângulos. Então, vamos lá. Tem aqui lindamente meu triângulo retângulo, só para a gente lembrar, a gente tem a hipotenusa e a gente tem os catetos. Mas antes de a gente passar para o passo dos catetos, a gente vai aprender um conceito importante: cateto oposto e cateto adjacente. A definição de oposto e adjacente, ela depende de qual é o ângulo que eu estou falando. Então, você não pode falar assim, Priscila, o B é sempre oposto, o B é sempre adjacente? Não, porque pensa, oposto a quem, adjacente a quem. Então, eu preciso desse complemento aí. Vai depender do meu ângulo. Então, observa aqui primeiro, a gente vai pensar no ângulo alfa, que está aqui em cima, o nosso ângulo vermelhinho. A gente já sabe identificar quem são os lados opostos aos nossos ângulos. Como é que é? Aquele truque de colocar o dedo em cima do ângulo, nosso dedo indicador. Quando eu vier aqui, ó, colocar o dedo indicador em cima do ângulo, para quem o meu ângulo está apontando? Meu ângulo alfa está apontando para C. Então, C vai ser cateto oposto a alfa. Só que ao mesmo tempo que C é oposto a alfa, C é adjacente a beta. O que é adjacente? O oposto é aquele que coloca o dedo lá, o meu ângulo está apontando, está de boa. Mas o adjacente? Adjacente vai ser o cateto que forma o meu ângulo, junto com a hipotenusa. Então, o lado C, ele é cateto oposto a alfa, que está do lado oposto, mas ao mesmo tempo ele é adjacente a beta. Tranquilo? Vamos lá para o próximo. Meu cateto B. Se eu olhar para o alfa, ele é adjacente a alfa, porque ele forma o ângulo alfa. Mas ele também é oposto a beta. Ó. Se a gente usar aquele truque do dedo, deixa eu vir para cá. Estou na frente, estou aqui sendo movida. Se eu colocar o dedo, já me perdi. Se eu colocar o dedo aqui no ângulo, o ângulo está olhando para o lado B, eu vou voltar aqui para o lado normal, ele está olhando para o lado B, e aí ele vai ser oposto a beta. Tudo bem? Tranquilo? Mas, Priscila, por que eu preciso saber de cateto oposto e de cateto adjacente? Para os nossos próximos conceitos. Ah, aqui ó, uma informação importante. Isso é importante que a gente vai usar daqui a pouquinho. Os ângulos alfa e o ângulo beta são complementares. O que são complementares? São os que somam 90. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu já tenho 90 aqui, para 180 faltam 90. Então, esses outros dois ângulos precisam somar 90 graus. Então, eles são complementares. Guarda essa informação que a gente já vai usar ela. Primeiro conceito de trigonometria. Seno de um ângulo. O que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo é dado pela razão, falou em razão, divisão. Vou ter que formar uma fração. Ele é dado pela razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Então, olha só. O cateto oposto a alfa é C e a hipotenusa é A. Então, o seno de alfa, C sobre A. Cateto oposto a beta é B. A hipotenusa A. Seno de beta, B sobre A. Muito tranquilo de aplicação. Ó. Cosseno de um ângulo. Cosseno, aqui ó, vou consertar para vocês depois. Cosseno de um ângulo é dado pela razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Aqui ó, tá errado, mas pode deixar. Conserto para mandar esse material para vocês. O cosseno é razão, é a divisão entre o adjacente e a hipotenusa. Então vamos lá. Quero fazer do alfa. O adjacente ao alfa é o B. Então, o cosseno de B, de cosseno de alfa, vai ser B sobre A. Quando for fazer do beta, o adjacente ao beta é o C. Então, o cosseno de beta vai ser C sobre A. Tranquilo isso? Ótimo. Tangente de um ângulo. Tangente de um ângulo é dada pela razão entre o seno e o cosseno. É a definição mais padrão disso. Então, eu olho para o seno do ângulo e monto. Ó.
Tangente de alfa, seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tangente de beta, seno de beta sobre cosseno de beta. Só que quando a gente for montar essa conta, a gente vai ver uma coisa curiosa que vai acontecer pro triângulo retângulo, que é o quê? A tangente, ela também pode ser calculada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a gente não precisa passar pelo seno e pelo cosseno. A gente faz direto. Então, como ficaria desses nossos dois ângulos aí do nosso exemplo? Tangente do alfa vai ser C sobre B, porque C é o oposto, B é o adjacente. Tangente de beta, B sobre C. Coloquei isso tudo para vocês num quadro, ó, super resumido, com isso tudo. Por que eu coloquei nesse quadro? Porque eu quero que vocês observem o seguinte. Lá nos primeiros slides eu falei com vocês sobre o fato de alfa e beta serem complementares, eles somarem 90. E olha que coisa curiosa. Olha aqui para o cosseno do alfa. Ele é B sobre A. Agora olha lá para o seno do beta. Também é B sobre A. O que vai acontecer aqui, ó, de importante? O fato deles serem complementares faz com que o seno de um seja o cosseno do outro. Eles trocam a posição de seno e cosseno. Olha aqui, ó, o seno do alfa. Ele vai ser igual ao cosseno do beta. Mesma medida. Isso acontece porque eles são complementares. Mas, Priscila, isso acontece para seno e cosseno. Como é que isso vai acontecer para tangente? A tangente é o inverso, olha só. Enquanto a tangente do alfa é C sobre B, a tangente do beta vai ser B sobre C. Muito fácil, porque matemática é fácil. Não sei quem disse que quem inventou essa história de que matemática é difícil. Matemática é muito fácil, o problema está no português, na interpretação do negócio. Mas aí, eu entendi como é que montava as frações, vi as frações, e agora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu sei o que eu vou aplicar? Depende do exercício te dá. Às vezes, ele é específico com os exemplos que eu coloquei. Calcule seno, calcule cosseno. Mas como é que eu vou saber se ele não é específico comigo? Se eu preciso calcular seno ou cosseno? Com a informação que ele te deu. Se o seno usa o cateto oposto, você vai usar o seno quando tiver o cateto oposto. E a hipotenusa. Você vai usar o cosseno quando você tiver cateto adjacente e hipotenusa. Você vai usar tangente quando você tiver oposto e adjacente. Como é que as coisas são didáticas? Tem quem fala que isso é difícil. Vamos aqui no número 1. Quero calcular o seno de A. Seno desse ângulo A vai ser cateto oposto 4 sobre a hipotenusa 5, seno 4/5, ou se eu quiser dividir, 0,8. O cosseno de A, cosseno do ângulo A, vai ser cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Vai ser 8 sobre 16, se eu simplificar meio, ou se eu quiser dividir aqui, 0,5. Viram que tranquilidade? Galera, espero que vocês tenham acompanhado. A gente vai ter mais uma aula finalizando essa matéria. E aí, a gente fecha o que falta aqui e a gente complementa em outros vídeos, tudo bem? Beijinhos, até mais.